Boa tarde a todas. Eu sou Mariana Veloso Leite, sou poetisa. Hoje estou aqui para receber vocês nessa conversa que abre a Mostra Moliete, onde nós estamos trazendo uma leitura conversada da obra da Cecília Meirelles. Comigo estão Camila Dió. Olá, gente, boa tarde. E a Sabrina Gesser. Boa tarde, prazer estar aqui hoje. Mônica Chagas, Ana Paula, Letícia e tantas outras pessoas. Estamos aqui unidas para celebrar a obra da Cecília Meirelles, para lê-la, comentá-la. E nesse intuito de celebrar a homenageada da Quinta Mostra Moliete, nós trouxemos alguns poemas que selecionamos como autoras, poemas que nos atravessam, poemas que falam com a nossa escrita, para ler para vocês, trazer como se fosse um sarau virtual aqui para a Moliete, e completar a obra da Cecília com a nossa voz também, porque nós somos autoras que também gostamos de falar poesia, e leitoras que gostam de falar poesia, né? Uma coisa é deixar a poesia só no nosso íntimo, outra coisa é trazer um pouco dessa poesia para a nossa voz e extravasar tudo aquilo que ela nos faz sentir. Eu acho que esse é o principal intuito da nossa mesa hoje. Eu vou apresentar um pouquinho quem é, se talvez alguém, depois vendo a gravação, ainda não saiba quem é Cecília Meirelles, eu vou ler um pouco sobre quem é essa autora que a gente vai homenagear hoje. A Cecília Meirelles nasceu em 1901, aqui no Rio de Janeiro, de onde eu falo hoje, e faleceu em 9 de novembro de 1964. O seu primeiro livro, Espectro, foi publicado em 1919, e em 1938, o seu livro Viagem conquistou o primeiro prêmio de poesia da Academia Brasileira de Letras. Ela foi considerada uma das maiores vozes da poesia e da língua portuguesa. Foi jornalista, cronista, ensaísta, autora de literatura infantil, professora e pioneira na difusão do gênero no Brasil, entre inúmeras outras coisas. Em 1964, ela recebeu póstumamente o Prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras pelo conjunto da obra. A Cecília teve uma obra e uma vida muito extensa, cheia de afazeres e cheia de, como eu posso dizer, cheia de momentos marcantes. Então, para a gente chegar a pontuar tudo aquilo que ela foi, por isso que ela se intitula Inúmera, né? Foi de inúmeras formas saudada ainda em vida. E agora eu passo a palavra para a Camila, para saber, Camila, primeiro, quem é a Camila que veio aqui hoje se apresentar conosco, e quem é a Camila que encontra a Cecília Meirelles? Quando você teve contato com a obra dela, e como era a Camila e como é hoje, através dessa autora, ou como essa autora passa na sua história. Olá, gente. Oi, Mariana. Um prazer estar aqui com todas vocês hoje. Agradeço por isso, por esse espaço. Então, meu nome, gente, é Camila Dió. Eu sou escritora, artista visual, né, multiartista. E o meu encontro com a Cecília Meirelles, ele se deu numa idade, assim, numa tenra idade, né? Eu era bem jovenzinha. Então, a Cecília ela foi uma das primeiras autoras do cânone que eu tive contato, e durante muitos anos eu só tive contato com autores do cânone, né? Durante 90% da minha vida, assim, até eu fazer uma faculdade de letras, eu só tinha contato com autores canônicos, e a Cecília Meirelles foi a autora mulher que eu tive o primeiro contato das autoras do cânone. E esse livro aqui, ó, foi o meu primeiro livro dela, eu tenho até hoje. Porque eu guardo tudo, gente. Eu sou igual essas acumuladoras.
e a poesia da Cecília Meirelles, ela atravessa não só o meu trabalho, como também a minha vida pessoal, né? Tem poemas aqui, porque o que acontece? Quando a gente lê os poemas, eu acredito que isso abre uma bagagem, né? Uma bagagem dentro da gente, uma bagagem que se faz por meio de memórias, sentimentos, imagens, né, que a gente cria ao longo da vida, e cada poema ele desperta em nós esse baú que a gente tem internamente, que são essas imagens relacionadas a vários elementos, né, do nosso consciente, inconsciente. E eu trouxe, pode ler os poemas, Mari? Vou começar a ler e explicar? Não. Tá sem som, Mari. Agora eu reparei. Se você já quiser começar com um poema, você pode. A minha intenção era a gente se apresentar e depois ler. Mas se você quiser já começar lendo um, fica à vontade. Você vai apresentar uma por uma? Eu ia botar... você se apresenta, depois Sabrina e volta a leitura. A leitura ia voltar para você. Isso mesmo, gente. Então é isso. Então, os poemas que eu selecionei para hoje são poemas que eles despertaram em mim esses vários elementos que compõem a minha própria história também. Então, é isso. Sabrina, quem é a Sabrina que encontra a Cecília e quem é a Cecília que te encontrou? Prazer estar aqui, meu nome é Sabrina Gesper, já trabalho com a escrita há um tempo. Na verdade, eu tive contato com a Cecília Meirelles na infância, sem nem saber do nome, Cecília Meirelles, né? Eu lembro de ver Castelo Rá-Tim-Bum e ter os momentos do gato na biblioteca, que entrava no livro da poesia e fazia umas animações. E tinha, se não me engano, 2 ou 3, que era da Cecília Meirelles. Então ela falava animação, fazia rima ali, e no final falava Cecília Meirelles, né? Dava o crédito, mas era nesse lugar infantil, assim, né? Que a gente não associa, às vezes, a importância da pessoa com o poema, né? Então eu tive esse primeiro contato com o trabalho dela no lugar infantil, né? Que ela tem tanto para adulto, né? Quanto para o lado infantil, então eu comecei. Aí depois, quando eu conheci ela, o trabalho dela para adultos, vamos chamar assim, eu também era adulta, né? Aí eu já foi mais tarde que eu tive acesso a esse lado da Cecília. Inclusive foi curioso porque eu sou muito fã de Fernando Pessoa, né? Eu adoro, assim, é meu poeta favorito. E ela tinha uma certa correspondência com ele, inclusive ela marcou um encontro com ele deu bolo nela. Então tem umas histórias assim que eu gostava de saber, de pesquisar, assim. Então eu ficava imaginando nessas pessoas vivendo suas vidas e a escrita fazer parte da vida delas como qualquer outra coisa, assim, né? Porque eu acho que quando a gente é criança e fica pensando talvez em profissões, poucas profissões a gente pensa, vou ser escritora, vou ser poeta, ou, sabe? É uma coisa que a gente vai, depois, quando adulta, abrindo essa possibilidade dentro de nós. Talvez nos países seja diferente, mas eu não sinto que no Brasil seja algo muito falado, né? Inclusive a Cecília foi que quebrou essa bolha, né? Que ainda era de muitos homens, enfim, né? Pelo talento dela, pelos meios em que ela frequentava também, né? Pela influência que ela tinha. Então, ela, para mim, ela é em vários sentidos, não só como poeta, escritora, mas também como pessoa, ela é assim uma referência para mim, né? E puxando um pouco o que a Mila disse, né? Dos poemas que eu escolhi, realmente o meu primeiro que eu vou começar na leitura é o primeiro que eu lembro de ter me marcado quando eu li enquanto adulta, né? Então, eu acredito que seria isso para a gente iniciar, assim, sabe? Sim, eu acho que eu me encontro com vocês aí. Eu, você, Cecília, Pessoa. Oi, Denise. Oi, Cauê. Obrigada pela presença. Eu me encontro com a Cecília já na vida adulta. Eu não me recordo de ter, na minha escolarização, eu acabei passando por várias escolas
A escola que eu chegava já estava em algum outro ponto, então eu encontrei Cecília já na vida adulta, e também aquela Cecília que caminha junto com Fernando Pessoa. E os dois, depois, ressoam muito a forma que eu escrevo quando eu vou ler o Pessoa, e quando eu vou ler a Cecília, eu falo, gente, vocês estão escondidos o tempo todo. Principalmente pela questão do simbolismo, pela questão das criações de imagens, né? Eu acho que eu entro muito nesse lugar que eles caminham muito bem, né? Eu me sinto uma borboletinha e eles águias, assim, mas eu tentando seguir ali. A minha escrita começa muito a partir da minha adolescência, para um pouco, mas quando eu me torno mãe, ela vem pungente para poder botar para fora tudo aquilo que eu estava sentindo. Então, a gente se encontra nesse mesmo... Aí que a gente vai se conectando, né? Com a Cecília, com a Pessoa, com a Sabrina, com a Camila, com a Mônica, né? Mônica também gosta de fazer todas essas criações. E esses dois autores caminham muito nesses lugares que são muito profundos, né? Dão esses mergulhos muito profundos que muitas vezes eu sinto que parece que assim, eu estou conversando ao pé do ouvido. Sabe aquele poeta que você conversa ao pé do ouvido, ou que ele te fala ao pé do ouvido? É assim que eu me sinto. E quando a gente traz essa questão da leitura, é como se a gente colocasse para fora aquilo que a gente só escuta ao pé do ouvido, ao pé da letra, ao pé do lápis, enfim, né? Eu acho que vocês também têm essa sensação. A Cecília, principalmente como ela entra para mim, na idade adulta, e agora, principalmente com essa imersão por conta da Molière, ela já está se tornando ela está entrando no meu top 3, assim, muito. E até por conta das poesias para a infância, né? Que eu também estou muito dentro desse lugar, então é riquíssimo poder trocar isso com meu filho, ter essas poesias que falam em palavras simples para que ele possa compreender coisas grandiosas como ela fazia, né? Então isso é muito bacana. Vou jogar a bola para Camila, vamos lá. Mas só deixa eu fazer uma prenda que você falou das palavras simples, isso eu também queria falar e acabei esquecendo. Mas é uma coisa que já me chamou a atenção, assim, muito da Cecília. Como ela consegue usar palavras no cotidiano para falar de coisas profundas, assim, e que às vezes isso ela torna tão fácil, né? Que parece ser fácil de fazer, mas é difícil. Então ela faz com tanta maestria, assim, de realmente parecer uma conversa, sabe? Então também, considerando que ela vem do início do século passado, né? Tinha ainda essa coisa muito rígida dos poemas, né? Forma, métrica, e palavras às vezes mais rebuscadas, que às vezes não tornava tão acessível o entendimento para todas as idades, todos os públicos, e eu acho que ela fez um grande avanço nesse sentido também, né? Muita coisa. Não dá nem para mensurar. A gente tem tentado esses últimos dias mensurar, assim. Camila, qual o seu primeiro poema? E depois da sua leitura, traz para a gente o porquê que você escolheu. O primeiro poema, gente, que eu trouxe chama Canção. E eu queria chamar a atenção para a forma como a Cecília Meirelles, ela cria imagens, né? Imagens poéticas, que é aquela construção de paisagens, né? Você consegue visualizar muito bem um poema dela, por mais abstrato que possa ser algumas coisas, você consegue imaginar e trazer para a realidade da mente mesmo essas imagens poéticas que ela cria. Então, eu trouxe aqui um que chama Canção, depois eu vou explicar por que eu trouxe esse. Pus o meu sonho num navio, e o navio em cima do mar. Depois, abri o mar com as mãos, para o meu sonho naufragar. Minhas mãos ainda estão molhadas, do azul das ondas entreabertas, e a cor que escorre dos meus dedos colore as areias desertas. O vento vem vindo de longe, a noite se curva de frio, debaixo da água vai morrendo meu sonho dentro de um navio.
Chorarei quanto for preciso para fazer com que o mar cresça e o meu navio chegue ao fundo e o meu sonho desapareça. Depois tudo estará perfeito, praia lisa, águas ordenadas, meus olhos secos como pedras e as minhas duas mãos quebradas. O que acontece? Obrigada, gente. Esse poema tem uma história meio feliz, assim, ela não chega a ser infeliz porque teve solução, sabe? Mas o que acontece? Teve uma época da minha vida que eu achava que eu tinha tremor essencial benigno. Eu não sabia nem se era Parkinson ou se era tremor essencial, sabe? E como artista, isso para mim era pavoroso, né? Porque tremendo demais, eu não estava conseguindo desenhar, e a minha formação é em artes, então eu não estava conseguindo fazer minhas coisas, de tanto que eu tremia, eu achava que era esse problema. E em tese, esse problema não tem cura, né? Então eu ficava assim, gente, acabou. E quando eu li esse poema aqui, essa imagem das mãos, de pôr o sonho no navio, o navio naufragar, ele conversava diretamente comigo, sabe quando... E era assim de uma tristeza infinita, mas sabe quando você escuta uma música para sofrer? Esse, esse poema, eu li esse poema como uma forma de consolo na tristeza, sabe? Como diz a Denise Fraga, você chora, você sofre mais bonita, né? Quando lê. Bonito, exatamente. Só que aí, por uma feliz situação da minha vida, felizmente eu descobri que eu tremia por outras razões, que não era, eu recebi um diagnóstico, cheguei a receber um diagnóstico de tremor essencial, e aí eu descobri que era outro problema de saúde que me fazia tremer e eu consegui solucionar isso, entendeu? Então, depois, tipo assim, passou essa fase, mas esse poema conversava comigo, era muito essa coisa das mãos e de pôr meu sonho no navio naufragar. Eu falava assim, gente, minha carreira artística foi para o espaço, sabe? E esse poema, ele conversava diretamente comigo por causa disso nesse período. Só que não teve uma resolução, graças a Deus, uma resolução não foi, não foi essa perda muito grande. Mas é isso, sabe? A poesia, esse é o poder da poesia, de conversar com a gente em inúmeras situações, fases da nossa vida, sabe? E às vezes elas são temporárias, às vezes são permanentes, mas a poesia, ela conversa com a gente e ela pode servir de alento e de reflexão, né? Então, eu vou encerrar aqui minha parte, vou passar a palavra para as meninas. Ana Paula pedindo para repetir o título, por favor, desse poema, Camila. Ele chama Canção, só que tem outros... Ela tem outros... Tem muitos Canção, mas esse é o Canção sozinho. É o Canção do Mar. A Cecília tem muitos poemas com canção, até porque ela tinha uma veia muito musical, tanto que, postumamente, um monte de gente musicou os poemas dela, né? Porque ela tinha uma pegada muito musical. Ela devia imaginar... Eu já tentei cantar esse poema para ver se fica bonito. Né? Gravar cantando. Enfim. Ela tinha também um livro só cânticos, né? Então, acho que ela tinha... Eu acho que a poesia tem muito essa coisa de ter um ritmo, ter uma cadência, né? Acho que ela pegava bem, por isso que ela tem uma rima assim que a gente vê que é uma rima, mas ao mesmo tempo não sente uma posição de barra da rima, né? E isso eu acho que... É uma rima tão natural, assim, e muito difícil fazer isso. Ela faz assim de jeito que... E isso eu acho que coloca ela lá no começo como se fosse nos primórdios da poesia, onde a poesia era mais cantada do que falada, sabe? Essa mulher não era normal, não. Eu gosto muito da Cecília também, porque eu escrevo canções. Eu não sei se eu já comentei com vocês duas. Já comentou comigo que você é compositora. Eu componho também, escrevo músicas. Aí eu gosto muito por causa disso também, do trabalho da Cecília, né? Eu me identifico por isso, eu acho maravilhoso, né? Também me dá vontade de... Se vocês tiverem, gente, essas canções dela que já foram musicadas, eu gostaria, se vocês depois puderem me passar. Não, depois, eu achei algumas. Tem uma lista no Spotify. Compartilhar ali. Isso. Sabrina, o que você escolheu para a gente?
Então, eu escolhi Lua Adversa, o nome. Depois eu coloco aqui no chat, depois de ler assim, o nome, para ficar mais fácil. E, enfim, vou ler primeiro, depois eu falo sobre ele. Tenho fases como a lua, fases de andar escondida, fases de vir para a rua. Perdição da minha vida, perdição da vida minha. Tenho fases de ser tua, tenho outras de ser sozinha. Fases que vão e vêm, no secreto calendário que um astrólogo arbitrário inventou para meu uso, e roda a melancolia, teu interminável fuso. Não me encontro com ninguém, tenho fases como a lua. No dia de alguém ser meu, não é dia de eu ser sua. E quando chega esse dia, o outro desapareceu. É lindo demais, né? É muito. Esse poema, eu sou apaixonada por ele. Assim, eu acho que caiu a minha imagem. Caiu sua imagem. Ele tá com a minha câmera. Enfim, aquilo que você estava falando, né, Mari? Bem na hora que a gente fala, cai a luz. Mas, enfim, esse poema, ele é muito... Eu gosto da aura dele, assim. Eu gosto muito mais do que um conteúdo. Para mim, assim, parece muito em fases como a lua, fases de ser sozinha, fases de ser frio, sabe? Ele leva para um lugar, assim... Dá vontade, assim, de ficar ouvindo ele em loop e pegar no sono, assim, sabe? Assim, um lugar de calmaria e, ao mesmo tempo, um lugar de aceitação, sabe? Porque eu acho que tem muito esse lugar de você ter que participar de tudo, né? Dar atenção para todos e estar sempre a 1000 por hora. E esse poema, ele traz lugar... Eu tenho fase de estar com os outros, mas tem fase de estar sozinha, sabe? Tem esse lugar muito gostoso, assim, que às vezes a gente pode achar, nossa, quem sou eu, né? Parece que uma hora eu sou muito feliz, outra hora eu sou meio melancólica. E esse poema tem um lugar assim, sim, eu sou uma mulher de muitas faces, muitos momentos. Então tem esse lugar muito de aceitação mesmo de quem se é, de importância pessoal, de importância... né? Tem um momento ali que ela fala, né, o dia e que alguém vai ser meu, não é o dia de eu ser sua, né? Então também tem de respeito próprio, né? Então eu acho esse poema assim, ele muito sutil, muito gostoso, muito calmo e ao mesmo tempo muito girl power, assim, no sentido de, né? Demais. De ter esse próprio, esse auto respeito, vamos dizer assim, sabe? Então ele para mim assim é o meu favorito dela. Claro que eu não sou, assim, das doidas, né? Que ela tem uma obra tão vasta, eu saber de todos os textos. É claro que vocês vão ler e eu vou dizer, não, eu acho que, na verdade, esse é meu favorito. Aí vai ler um próximo, eu vou dizer, não, na verdade, eu acho que é esse, que tem esse lugar também. Mas, assim, quando a Mari me convidou para a gente estar aqui, eu falei para a Mari, né? Claro, amo a Cecília. E o poema que veio na minha cabeça foi esse. Então, assim, foi ali que eu elegi esse para começar. Porque falou o nome Cecília Meirelles, é esse que veio na minha cabeça, né? Então... É por isso que ele está nesse patamar de favorito, assim, sabe? E ela tem muito, em outros poemas de canção, com o nome Canção, eu reparei muito que ela tem esse lugar de autoobservação, sabe, de si. Mesmo criando esses... É porque eu acho que eu estou na fase poesia de autoobservação, e aí eu acho que ficou mais fácil identificar isso na Cecília. Mesmo quando ela cria esses cenários, os cenários estão falando sobre o eu dela. Isso é muito forte, muito potente, porque é uma mulher do século passado falando sobre si, onde agora, no nosso tempo, é que a gente está começando a nomear coisas sobre autoconhecimento feminino. Então, assim, é muito poderoso, sabe? É bem forte para a gente hoje. A gente reforça o nosso olhar, mas isso, assim, num tempo onde ela ainda estava vivendo num Brasil que ainda tinha resquício de colonial, sabe?
por mais que a gente ache, não, realmente, em 1930, 1940, as mulheres já estavam começando a botar a sua cara na rua, vamos falar assim, mas o resquício do Brasil era de um Brasil colonial, de um lidar com as mulheres dentro desse colonialismo também, gente. Infelizmente era isso. E principalmente para mim, como uma mulher preta, eu vou imaginar que as mulheres de quem eu desci não tinham nem esse lugar ainda. Então, assim, é algo de se construir mesmo, e eu fico muito grata de eu passar o olho nos poemas e ver, olha, o que essa mulher já estava botando fogo aqui nessa época. É muito bom, assim. A gente está lendo a Cecília numa época muito grata, porque lá ali ela já estava nomeando coisas que hoje em dia a gente ainda tem dificuldade de nomear, como ser humano, não só como mulher, como ser humano. Eu sinto isso nesse Lua Diversa também, né? Esses tempos que às vezes a gente, ainda quando adulto, demora a se dar, assim. É muito bonito. Eu vou reler de novo com essa ótica sua. Oi, Rita, seja bem-vinda. Sabrina, vou reler de novo com essa ótica, adorei. E o poema que eu trouxe é o poema que já está virando o poema da casa, que meus filhos estão decorando, que é o motivo. Vou ler para vocês. Eu canto porque o instante existe e minha vida está completa. Não sou alegre nem triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento, atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço e me desfaço, não sei. Não sei. Não sei se fico ou passo. Sei que canto. E a canção é tudo. Tem sangue eterno, asa ritmada, e um dia sei que estarei mudo e mais nada. Esse poema não preciso nem dizer porque eu li, né, gente? Ele é muito... Flávia também que entrou, e Flávia, eu esqueci de falar. Ele conversa muito comigo, principalmente nesses últimos tempos de me colocar para a vida como uma pessoa poeta. É literalmente isso, como ela fala num outro poema que eu trouxe aqui, tempo da gente ler, que é a gente reinventar a realidade. E quando a gente veste esse óculosinho igual a Camila, de poeta, a gente olha para a vida diferente. Então, acho que esse poema me traz muito isso, esse lugar que nesse meio tempo, né, que lida com a tristeza e lida com a felicidade, e você não está nem nos dois caminhos, mas é isso, e é tudo, né? Essa canção de vida, né? Esse ritmo de vida, canção de vida que nós temos, cada um, que traz tudo mais bonito. Então, esse está sendo o meu poema favorito do ano. Tenho lido ele muito e recitado ele, muitas vezes, tornando ele um mantra, sabe? Eu estou aqui porque eu estou aqui, nesse sentido. Então, essa foi a minha escolha. Vamos para Camila. Qual foi a sua segunda escolha, Camila? Qual o seu segundo poema para a gente? Camila, antes de tu continuar, tem essa questão desse poema que a Mariana acabou de ler. Verdade. O termo poeta, né? Ela coloca, não sou felizinho por isso, sou poeta, né? Então, tem esse lugar também de reivindicar esse lugar do poeta também para ela, né? Foi negado muitas vezes em academias de letras, enfim, né? Nesse termo de que ela não seria uma poeta, enfim. Então, eu acho que é bem, de novo, esse lugar, né? Que ela faz bem sutil e bem suave, esse lugar de autoafirmação, de aceitação e de busca de ser quem ela é e de ter o seu valor conhecido, né? Então, eu acho que realmente ela é muito importante, não só como poeta, mas também como pessoa, e eu acho lindo também. Verdade, verdade. O segundo poema que eu trouxe é um dos que eu mais gosto também. Ele é um dos que eu mais gosto, que eu gosto demais. Mas ele é um dos que eu mais gosto. No final, eu vou explicar por quê. Eu vou ler para vocês. Chama Aceitação. Quem aqui conhece esse poema? Alguém conhece? Ninguém? Vou ler para vocês. Você conhece, Sabrina? Vou ler para vocês. Aceitação.
É mais fácil pousar o ouvido nas nuvens e sentir passar as estrelas do que prendê-lo à terra e alcançar o rumor dos seus passos. É mais fácil também debruçar os olhos no oceano e assistir lá no fundo ao nascimento mudo das formas, que desejar que apareças, criando com teu simples gesto o sinal de uma eterna esperança. Não me interessam mais nem as estrelas, nem as formas do mar, nem tu. Desenrolei de dentro do tempo a minha canção. Não tem inveja, cigarras, também vou morrer de cantar. Esse poema, gente, por que que eu gosto dele? Primeiro, porque como poeta, né, eu sempre faço aquela leitura que é uma leitura de fruição, por fruição, né, a primeira que eu faço. Mas como escritora e poeta, não tem como um poema me atravessar de forma que eu olhe para ele sem fazer algum tipo de análise. Eu não sei se vocês que escrevem sentem isso também, mas eu acabo fazendo isso espontaneamente. Não é nada assim absurdamente analisado, não, mas é reparar em algumas sutilezas. E dentro desse poema tem uma riqueza sensorial e a forma como ela trabalha. Vou destacar alguns trechos aqui. Pousar o ouvido nas nuvens. Quem pousa é pássaro, é borboleta. Na nuvem, que é uma coisa assim que está lá no alto, sabe? Debruçar os olhos no oceano. Olha, não é rico, assim, é de uma estética maravilhosa. E o que eu queria dizer também é que, exato, a Ana Paula está falando aqui. Ih, sumiu. Mas é exatamente o que você quis dizer, Ana Paula. É nessa análise pessoal que o poema conversa com o nosso íntimo, que a Ana Paula falou, exatamente. E o que acontece? Eu penso, a Mariana estava falando sobre essa questão da poesia da Cecília ser tanto de alta análise, assim, né? Dela fazer isso. E o que eu acho também, gente, é o seguinte, que a arte, a poesia, a escrita, a arte em geral, ela também tem um papel de aumentar o nosso repertório emocional. Por quê? Quando às vezes a gente tem sentimentos que a gente não consegue traduzir. E quando a gente não consegue traduzir, às vezes a gente não entende o que a gente está sentindo. E quando a arte ela pega isso e transforma esses sentimentos, que são difíceis de traduzir, em imagens, em metáforas, em experimentações laboriosas de criações poéticas que conversam não só com a gente, mas com elementos da natureza, elementos que a gente reconhece no nosso cotidiano, ele ajuda a aumentar de forma até, não é inocente a palavra, é de uma forma muito simples e até casual o nosso repertório emocional. Então, enriquece a gente emocionalmente. É genuíno, né, Camila? Genuíno, assim, né? Parece que ele acontece automático, assim, né? Genuíno, essa palavra. Genuíno. Não é só genuíno, é espontâneo. É de uma forma espontânea. Porque às vezes a gente procura palavras para traduzir um sentimento e a gente não tem, não é assim? Às vezes a gente sente coisas e a gente não consegue nomear. E vem a poesia e ela usa outros recursos que não são diretamente ligados a sentimentos para traduzir aquele sentimento, sabe? Então, tipo assim, igual aqui ela está falando de uma ausência nesse poema, e ela usa vários elementos para falar dessa ausência, sabe? Igual ela fala assim, é mais fácil sentir passar as estrelas do que prendê-la à terra e alcançar o rumor dos seus passos. Não é nem os passos da pessoa, o rumor é uma coisa ainda mais distante, sabe? Então, a poesia ela tem também esse papel de nos ajudar, de ajudar o leitor, e eu acho que até o próprio autor, a criar um repertório emocional mais rico, sabe? Então, e a beleza desse poema, então é por isso que eu trouxe ele hoje. Lindo, lindo. E uma coisa muito bacana que a gente está podendo fazer aqui
colocar a leitura da Cecília com vários timbres de voz e tem que falar, né, do nosso sotaque, cada uma trazendo seu jeitinho. Por exemplo, o ritmo do primeiro, do canção com a Camila cantando, com a Camila falando, você percebe que do jeito dela falar, pelo menos eu percebi assim, é muito, muito rico isso, que você vai junto com a onda, né? Do poema. É como se você estivesse vendo o mar. Eu já leio mais rápido, mas isso é muito, muito rico, né? Enriquecer com as nossas formas de vivenciar o que é a nossa língua portuguesa, não é nem o Brasil, a nossa língua portuguesa, que a Cecília dominava muito bem, né? Então, isso é que é rico de ver, de pensar, né? Que ela conseguiu ser de uma forma tão única que, ainda que a língua seja diversa, dentro do seu falar, todo mundo consegue compreendê-la bem e integrá-la bem, né? Isso é muito rico da Cecília. Sabrina, vamos lá para mais um? Acho que dá tempo da sua... Temos ainda uns 20 minutos, eu acho. Até porque eu vou para a próxima, mas acho que dá tempo de você ler mais um e comentar, e eu ler mais um e comentar. Vamos lá. O meu próximo é Retrato. Bem famoso, né? Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas, tão frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Esse é lindo demais. Esse me atravessa profundamente. Profundamente. Para mim também. Eu já tenho muito... Na minha poética tem muita questão do espelho, da imagem de si, né? Esse olhar sobre si, não no sentido de ampliação, né? Não no sentido de... Eu acho que a gente é muito instigado pela nossa sociedade a ser uma coisa só, como se isso fosse possível. E às vezes a gente abre mão de muitas faces que nós temos para se encaixar nesse único conceito, né? Então, olhar para esse retrato e olhar que eu não era assim, eu sou assado, né? Eu tenho uma diferença acontecendo e se ver perdida, né? Porque eu não dei por mim, eu não sei o que aconteceu, em que espelho ficou a minha face, né? Então, ver que às vezes tem esse lugar, um momento da nossa vida, eu acho que todo ser humano que vai nessa onda, né, que vem desde a infância, onde não tem maturidade suficiente, e depois da adolescência, que está precisando se encontrar, e eu acho que ali, na fase adulta, seja em qual fase da fase adulta seja, mas em algum momento acho que bate esse... Mas onde é que foi que eu perdi as noções de infância, e quem eu sou, enfim, né, cada um vai ter a sua história e o seu motivo para chegar nessa pergunta, né. Eu sinto que esse foi o momento da Cecília, sabe? E com esse poema traduziu esse momento para ela, assim, de buscar se encontrar dentre tantas faces e dentre tantas obrigações do que se deve ser numa sociedade também, né? Então, ele é muito especial, assim, para mim. E eu fico bem contente de que ele é bem difundido, bem famoso, assim, porque ele é muito importante. Então, é isso que eu tenho a dizer sobre ele, e ele me inspira muito também, e conversa muito com a minha poética, assim. Desde o primeiro momento de contato com esse poema, assim, eu achei que ele traduzia muito essa questão da autoimagem. Né? Muito bom. E eu acho que ele traz para mim, quando eu li, assim, ele traz muito aquela imagem de que parece que é um discurso que em toda conversa com algum desconhecido vai sair essa justificação de si, né? Esse poema, eu acho que traduz muito, muito isso, essa conversa com algum desconhecido, em algum lugar, alguma hora você vai bater nessa autoanálise, né? Como vocês trouxeram, de que ponto eu estava, que ponto eu fui parar. É muito, muito bacana. Muito bom. Posso para o próximo, então? Então, eu escolhi Reinvenção.
A vida só é possível reinventada. Anda o sol pelas campinas e passeia a mão dourada pelas águas, pelas folhas. Ah, tudo bolhas. E vem fundas piscinas de ilusionismo e mais nada. Mas a vida, a vida só é possível reinventada. Vem a lua, vem, retirada, as algemas dos meus braços. Protejo-me projeto-me por espaços, cheios de tua figura. Tudo mentira. Mentira da lua na noite escura. Não te encontro, não te alcanço. Só no tempo equilibrada, desprendo-me do balanço que além do tempo me leva. Só na treva. Fico recebida e dada, porque a vida, a vida só é possível reinventada. Eu escolhi esse poema por motivo óbvio de que a gente é uma forma muito sutil dela conseguir lidar com a realidade. E muitas vezes é isso que a Camila falou. Esse poema traz esse lugar de nos dar repertório para poder lidar. E nele escrito, você percebe que ela coloca muitas pausas. E muitas vezes na nossa vida a gente precisa realmente dessa. É a hora que a gente pausa, sabe? E se dá conta e percebe que talvez a gente vai ter que mudar, se reinventar, se recriar, se tornar outra coisa para lidar com as nossas inúmeras faltas, que é o que ela traz aqui um pouco nesse trecho, né? Não te encontro, não te alcanço, só. E o quanto de nós, muitas vezes, quanto dessa busca, né, dessa reinvenção é a nossa solidão com a nossa busca de nós mesmas, né? O quanto que a gente se doa para o outro e lidar com a nossa treva interior. Por isso que eu comentei que eu estou muito nesse lugar de poeta de autodescoberta ou de falar. A Ana Paula botou aqui que me identifica muito com as minhas escolhas, como se tivéssemos uma identificação de visão que temos da vida. Esse poema é muito forte mesmo, Ana Paula. Eu senti muito ele em mim, porque, principalmente desses 3 últimos anos, passando pelo processo de análise, é um lugar que toda vez que a gente encontra um lugar escurinho, a gente tem que se reinventar para poder sair dele. Então, eu encontrei muito isso em Cecília e em mim também. Deu aquela sensação de, nossa, eu queria ter escrito isso, né? A gente está caminhando para os minutos finais, faltam 10 minutos, acredito que dê para a gente fazer mais uma leitura, Camila, dependendo, se for breve a leitura, e Sabrina, e a gente fecha. Pode ser? Já vou direto falar. Eu trouxe um outro, chama Canção de Alta Noite. Alta noite, lua quieta, muros frios, praia rasa. Andar, andar, que um poeta não precisa de casa. Acaba-se a última porta, o resto é o chão do abandono. Um poeta na noite morta não necessita de sono. Andar, perder o seu passo, na noite também perdida, um poeta à mercê do espaço nem necessita de vida. Andar enquanto consente, Deus que seja a noite andada, porque o poeta indiferente anda por andar somente, não necessita de nada. Esse aqui eu vou falar muito breve, esse que eu escolhi porque esse aqui tem muita cara de música, demais. Eu gosto muito do ritmo, né? E por falar desse lugar do poeta, né? Então eu trouxe ele por causa disso. Espero que vocês tenham gostado. Muito, muito bom, muito bom. Sabrina.
Vou ler, então, Despedida, já que eu disse Despedida chamada. Foi uma coincidência, mas, enfim, Despedida. Por mim e por vós, e por mais aquilo, que está onde as outras coisas nunca estão. Deixo o mar bravo e o céu tranquilo. Quero solidão. Meu caminho é sem marcos nem paisagens. E como o conheces? Me perguntarão. Por não ter palavras, por não ter imagens. Nenhum inimigo e nenhum irmão. Que procuras? Tudo. Que desejas? Nada. Viajo sozinha com o meu coração. Não ando perdida, mas desconcentrada. Levo o meu rumo na minha mão. A memória voou da minha fronte, voou o meu amor, minha imaginação. Talvez eu morra antes do horizonte. Memória, amor e o resto onde estarão? Deixa aqui meu corpo entre o sol e a terra. Beijo-te, corpo meu, tudo desilusão. Estandarte triste de uma estranha guerra. Quero solidão. Belíssimo, belíssimo. Emocionante, né? Nossa, demais. Trouxe pela emoção. E por que você escolheu ele? Eu acho que tem essa coisa de... Eu acho a gente às vezes tem muito medo da solidão, né? Eu adoro esse poema que ele quer a solidão, né? Ele quer esse momento consigo, assim, não é algo que amedronta, é algo que acalenta, né? Então, tem inclusive um paralelo muito bonito de um outro poema de Fernando Pessoa, né? Que ele diz: escravo é aquele que não pode ser só, né? Essa é a pessoa que é escravizada, ela não consegue ficar sozinha, né? Isso a atormenta, então esse poema é uma libertação, no final das contas, né? Querer solidão é muito rico, assim. E ela faz também, novamente, né? De um jeito tão gostoso que a gente tem vontade de ficar só para ler e apreciar o poema, mas ao mesmo tempo não é só uma solidão de pessoas ao nosso redor, mas essa solidão que alguns chamam de solitude, né? Que é um lugar de estar bem consigo mesmo, assim, apesar de às vezes estar com muita gente ao redor, e ter uma solidão positiva, e não algo negativo, né, como geralmente a solidão é vista. Então, eu gosto bastante dessa reflexão que esse poema traz, assim, e eu acho ele bem emocionante, realmente. Assim. É lindo, é lindo. Então, a gente já está indo para os minutos finais. Camila, se a Cecília Meirelles fosse buscar no Google hoje, tentar encontrar a Camila que leu o poema dela, como é que ela faria para te achar? Então, se ela fosse me procurar, gente, ela ia entrar lá no camiladió.poemas. Nesse Instagram tem também os meus Substack, que está lá no link na bio. Tem também, que chama... tô doida. Quem planta letra colhe abecedário. E tem também o meu podcast Peguei na Minha Estante, e um Linktree lá com todos os links importantes. Eu agradeço muito vocês, gente. Muito bom. Eu que agradeço. Sabrina, se a Cecília fosse googlar você, o que ela achava? E como ela te achava? Você vai ter que cavucar, que nem tem que cavucar para achar a pessoa. Tô brincando. Mas eu acredito que indo no Instagram ela resolve o problema dela. Se ela colocar @projeto Palavra Escreve, eu acredito que está aparecendo até aqui na minha fotinha aqui, né? Então, @projeto Palavra Escreve é um projeto de literatura que eu tenho, um projeto literário. Eu dou oficina de escrita, temos um clube ateliê de escrita, todos os meses a gente escreve junto, tem online presencial, muito gostoso. Se a Cecília entrar no meu Instagram, eu ia chamar ela para escrever com a gente. Enriquecer nossos debates. Gente. Né? E o meu pessoal, que daí é o meu nome, então Guessi.Sabrina, ao contrário, né? Sobrenome primeiro. Então Guessi.Sabrina. Nesses dois lugares eu acredito que a gente consegue se conversar. Muito bem. Agradeço, Camila, Mariana, pelo convite.
a todos que estão aqui presentes também. Muito bom a gente sentir que tem companhia, que tem outras pessoas que amam poesia como a gente ama também, que está disposta no sábado à tarde ouvir poesia de altíssima qualidade da Cecília, né? Deixar nosso coração aberto, pensar em temas que às vezes a gente acha que não tem tempo de pensar. Então, estar aqui com vocês é muito, muito gostoso de verdade. Só tenho a agradecer pelo convite e por ter a oportunidade de estar aqui. Obrigada, Mari, obrigada, Camila, obrigada a todos que estão acompanhando a gente. Eu que agradeço a todos vocês por estar conosco, por nos fazer companhia, principalmente nesse mundo virtual, onde muitas vezes a gente acha que está sem companhia, e a gente está aqui num sábado à tarde, todas nós juntas, lendo poesia. Quisera Deus que a gente pudesse fazer isso ao vivo também. Agradeço a vocês pela companhia nesses últimos meses de troca, né, sobre Cecília, sobre como seria essa mesa, pela leitura empática da obra dela, pela escuta afetiva de cada uma de vocês, das nossas leituras, daquilo que a gente achou que nos atravessa e que pode ser que atravesse vocês também. Agradeço a todo o pessoal da Manguete por ter nos dado esse espaço e que a gente possa continuar trazendo a poesia para o convívio diário, porque a gente sabe que isso nos ajuda a lidar com a reinventar a nossa realidade, como diria a Cecília. Bem, muito obrigada. Leila, Ana Paula, Mônica, Rita, Flávia, Denise, por terem estado conosco, o Cauê também, que entrou e saiu. E é isso, gente, nós terminamos aqui nossa conversa, desejosa de outros momentos, e se houverem outros momentos, eu vou avisar vocês e a Cecília, @ Mariana Veloso Leite, lá no Instagram. Não esqueci de falar, tá bem? Um beijo para vocês e muito obrigada mesmo pela companhia de todas. Espero vê-las também online para essa troca lá pelo Instagram, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. Um abraço.